para dar um aperitivo aqui. São jogos diferentes, são competições diferentes, climas diferentes, o foco é diferente, mas o fato do Flamengo fazer 4-1 em cima do time que venceu o Corinthians por 2-0, um Flamengo reserva, diz mais sobre o Flamengo ou sobre o Corinthians? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, André, Celso, Bueno. Pergunta difícil, achei que você ia vir pouco mais light. Eu pensei que ia ser molezinha. Eu acho que diz mais sobre... Achei que você viria um pouco mais light. Eu acho que diz mais sobre o elenco do Flamengo. Não acho que guarda relação com o confronto de terça. Sim. Não acho que também é uma régua definitiva do bom trabalho que o Atlético Goianiense vem fazendo até aqui na temporada. E não acho que entra num comparativo. Nossa, o Corinthians tomou lá em Goiânia, o Flamengo dá de 4, olha a diferença. Não, até porque são times completamente diferentes. Inclusive, o time que entra em campo do Flamengo hoje constrói 4-1 no Atlético Goianiense, muito provavelmente, se nada mudar, não é o time que vai entrar em campo Itaquera na terça-feira. Agora, é um time, na teoria, inferior ao time que vai entrar em Itaquera. Provavelmente não. Com certeza, né? Só o Santos. Com absoluta certeza, o único jogador repetido será o goleiro. Sim. E aí o que eu acho, William, só que isso também não desmerece a vitória do Flamengo. Exatamente. Porque no momento que... Quando eu vi a escalação do Flamengo hoje, a gente estava até na redação conversando, quando eu vi a escalação do Flamengo hoje, e pouco antes a gente já tinha a escalação do Corinthians, eu falei, olha, para mim tá desenhado os dois times que começam na terça-feira. Muito por quem o Corinthians não escalou hoje e por quem o Flamengo não escalou. E a partir do momento que está desenhado, o Dorival ele mantém. Ele tem um modelo que ele vem replicando nos últimos jogos, ele vai apostar nesse modelo no mata-mata de Libertadores. Só que a vitória de hoje diz que não é só esse Flamengo que funciona. Não é só esse Flamengo que funciona. É um Flamengo que ganha, a meu ver, muito do Vidal. O Vitor Hugo, acho que eu não vou nem atropelar a pauta, acho que a gente vai se debruçar muito sobre ele aqui. Sobre os jovens. Não precisa falar. Grande destaque para mim dessa vitória por 4-1. É um Flamengo muito intenso, é um Flamengo muito vertical. É um Flamengo que hoje, por mais que seja um Flamengo se impondo 4-1, quem olha no Maracanã, parece que o Flamengo amassou o jogo inteiro, né? Mas não, o Flamengo ele tem o melhor desempenho. Quando ele baixa um pouco suas linhas, atrai o Atlético, sai em velocidade, faz 3 gols em 10 minutos. No momento que o Atlético até tentou a bola, circulava, nada fazia, e o Flamengo acelerava. Quando acelerava, 3 gols em 10 minutos, depois veio o 4º gol. Então, assim, não diz muito, a meu ver, da comparação Flamengo e Corinthians, mas diz muito sobre o que é esse elenco do Flamengo, das peças que o Dorival ganha e do que ele pode, daqui a pouco, em algum momento de temporada, de confrontos brasileiros, ter que inverter, ou ter que mudar de plano, e você vai começando a ter mais gente acostumada. Vidal, para mim, é até um pouco mais acostumado ao Cebolinha. Isso não quer dizer que o Cebolinha está mal, mas talvez ele demore um pouco mais a entrar numa rotação do que é o time. A notícia é muito positiva. Você faz 4-1, você descansa quem você tinha que descansar, até tenta ali no final colocar os titulares, fazer uma graça, talvez o Gabriel tirar aquela nhaca do gol. Sabe, viaja para São Paulo para o início de semana bem com a torcida, como o Corinthians. O Corinthians também precisava ganhar, tirar aquela nhaca do meio de semana ali. Então, assim, papel foi bem cumprido, mas não acho exatamente que dá para virar e falar, olha a comparação, tá aí o que a gente precisava para saber quem chega melhor para a Libertadores. Não acho isso. Mas é impressionante, né, André, como você muda todas as peças do time. Falou todas, falou só o Santos, né? E eu acho que tem muito mérito do Dorival aí, do time manter o mesmo padrão, a mesma fome, mesmo apetite, a mesma aplicação. E principalmente, eu falei, mesmo padrão, que é onde tem o trabalho do treinador, que é curto, mas que a gente já vê um resultado incrível. Boa noite, William. Boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos. Até na questão da saúde, que se reflete ou não em intensidade, é uma situação muito mais confortável do Dorival por poder jogar com atletas descansados. Né? O goleiro é uma outra história, né? Porque a gente sabe que a vida do goleiro é diferente. Ela é muito pior em vários aspectos, né? A paciência com o goleiro, a autorização a permissão para cometer falhas, que praticamente inexiste, mas na situação de partidas seguidas, os goleiros eles suportam a carga de jogos de uma outra maneira. A situação do Dorival era muito mais confortável do que a do Vitor Pereira para este fim de semana, para este sábado, em que tanto o Flamengo quanto o Corinthians jogaram. Primeiro porque o Dorival já encontrou um time titular e encontrou um não titular também. Parece que encontrou um reserva também, né? Tá claro. Tá claríssimo, né? Um alternativo. Mas ele encontrou rapidamente um time, que é o time que vai jogar aqui em São Paulo na Libertadores. E é o time que vem jogando nas partidas importantes do Flamengo. Todo mundo sabe que time é esse, só tem o Santos como peça repetida em relação à escalação de hoje. Então está claro, a não ser que alguma coisa aconteça, alguém fique indisponível por um motivo
inesperado, mas a escolha do Dorival está clara. O Vitor Pereira, não. O Vitor Pereira falou depois da derrota para o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e externou todos os problemas que hoje ele tem que resolver em relação à escalação e o que ele pensa sobre os jogadores que estão disponíveis nesse momento em que vários jogadores começam a se tornar disponíveis para o Vitor Pereira escalar. Então ele disse, não dá para jogar Yuri Alberto e Roger Guedes juntos. Alguém acha que o Yuri não vai jogar? Certamente não. Vai. E aí não havia a menor dúvida, naquele momento o Roger Guedes estava escalado desde o início para enfrentar o Botafogo hoje e foi o que aconteceu. Então, eu concordo com o Pedro, dá para a gente ter algumas dicas em relação à escalação do Corinthians para enfrentar o Flamengo na próxima semana, com base naqueles que não atuaram hoje. Mas, por outro lado, os 2 zagueiros e o Fábio Santos não atuaram contra o Atlético Goianiense. Sim. Eles jogaram pela última vez contra o Atlético Mineiro no fim de semana passado. 2-1. A terça está perto? Tá. Mas eles não jogaram desde domingo passado. Sim. O Balbuena, o Bruno Mendes e o Fábio Santos. Serão titulares? Pois é. Eu acho que dá para pelo menos ter uma dúvida. De que maneira o Vitor Pereira vai enfrentar o Flamengo em relação à postura? Ele que falou tanto de postura depois da derrota, e é isso que ele não aceitou, né? Na derrota para o Atlético Goianiense foi o comportamento dos jogadores, a maneira como o jogo foi disputado. Ele não está falando sobre técnica, nem sobre o sistema que ele usou, erros e acertos. Então a situação do Dorival ela era mais pré-determinada em relação ao que ele quer fazer e com quais jogadores. Agora, eu não consigo tirar da minha cabeça que quando você coloca em campo jogadores, como o Flamengo fez hoje, que sabem que não atuarão num compromisso gigantesco, porque ele é gigantesco para o Flamengo e para o Corinthians, você garante a dedicação completa desses jogadores a uma partida que se revelou muito favorável ao Flamengo, assim, rapidamente, a partir do momento que os gols saíram. Acabou a pergunta, né, em relação a quem venceria o jogo. A questão era quanto seria e tal. Então, o Flamengo está numa situação mais organizada do que o Corinthians para o início desse confronto da Copa Libertadores. Embora o trabalho seja mais recente, né? Sim. Vitor Pereira chegou antes. Por isso, né, a gente admirando tanto o trabalho do Dorival. Professor Celso Zelt, quanto tempo não fazemos um programa juntos? Fui te resgatar lá pro programa da manhã que você sumiu. Eu vou continuar sumido um pouquinho, viu? Eu achei que eu ia voltar a ficar um pouquinho sumido, aparecer mas talvez no mês de agosto eu volto. Não tem problema, prof. É bom estar com você, viu? Igualmente. Boa noite para você e para os companheiros. Está crescendo na hora certa o Flamengo, porque assim, não tem hora errada para você crescer, né? Mas assim, segundo turno todo pela frente, o time voando e hoje um jogo mostrando para o Dorival que, assim, opções não faltam, né? E que ele parece que aumentaram, inclusive, o número de opções, né? Porque aí você fala dos meninos, você fala de Vitor Hugo, você fala de Lázaro, que já está vindo muito bem, Mateuzinho, que já está vindo muito bem, mas hoje o Vitor Hugo dando show nessa partida. Quer dizer, eu acho que a boa notícia é essa. Ele está ampliando o leque de opções desse time do Flamengo também. Mais do que os nomes, que a gente já falou isso aqui, não serão os mesmos, mas é um jeito de jogar se consolidando. Essa questão do time reserva, e a gente tem a história de outros times reservas em outros bons momentos, como o Palmeiras do Abel, um pouquinho antes aquele Corinthians do Tite, você mudava nomes, mas a memória do jogo estava lá. Sim. E no caso do Dorival, é sintomático e é elogiável que já haja uma memória, né? Uma memória já se descolando de toda aquela história de 2019. O Flamengo... mais do que está crescendo na hora certa, ele parece mais pronto para esse confronto. Ele já parecia antes, mas ele parece mais pronto que o Corinthians. A grande aposta do Corinthians é de repente, se juntarem ali os nomes que pouco tenham jogado juntos. Sim. E apareça um futebol suficiente. Os astros se alinharem. Se alinharem ali para o Corinthians passar por esse mata-mata. Eu acho que de uma maneira geral, e aí eu incluiria o Palmeiras também, todos, hoje, neste sábado, inclusive aumentando a responsabilidade do Atlético Mineiro amanhã contra o Inter. Sim. E do Atlético Paranaense contra o São Paulo, porque o Furacão também tem o seu jogo muito importante contra os Estudiantes nesse meio de semana, eles passaram por uma prova de fogo. A prova de fogo do cobertor curto.
dos times não titulares trazerem os pontos suficientes para eles continuarem essa luta árdua do brasileiro, sem se desconcentrar para o confronto que vem aí. E do caso de Corinthians e Flamengo, quando a gente fala vem aí, a gente está falando em 72 horas. Daqui a 72 horas eles estarão se enfrentando, como também Atlético Mineiro e Palmeiras, nesse caso com o Palmeiras tendo até alguma vantagem em relação a tempo para a preparação desse jogo, em relação ao Galo, que amanhã terá todos esses problemas que a gente está falando hoje aqui. Alguns têm mais, outros têm menos. O Flamengo tem um time reserva, já sabendo mais ou menos qual é o seu titular. O Corinthians tem os seus times específicos, mas nesse caso, todo mundo está sofrendo. Muito bem, galera, esse foi o vídeo. Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários. O que você achou do jogo do Flamengo? Comenta aqui abaixo. Hoje o Flamengo iniciou a partida somente com o Santos de titular, o restante todo do time reserva, mas mesmo assim o Flamengo foi para cima, não tomou conhecimento, atropelou o time do Atlético Goianiense. O Vidal, que marcou seu primeiro gol aí pelo time do Flamengo, joga muita bola. O Vidal fez o gol de pênalti e deu uma assistência. Vidal promete ser um grande jogador aí no time do Flamengo. E o garoto Vitor Hugo também foi um dos destaques dessa partida, joga muita bola, deu uma assistência também, fez uma jogadaça ali. E o Lázaro também jogando muita bola pelo time do Flamengo. O Flamengo tem um bom time reserva e deu para ver hoje contra o Atlético Goianiense. O Flamengo já pensando na próxima partida contra o Corinthians na terça-feira pela Libertadores. Na terça-feira o bicho vai pegar o primeiro jogo das quartas de final. Então o Flamengo já poupando, pensando nesse jogo. Galera, mas é isso, esse foi o vídeo. Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Deixa o seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e aciona o sino das notificações. Quero dar os créditos do vídeo mais uma vez aí, ESPN Brasil. Link na descrição como créditos ao vídeo. Vou ficando por aqui, obrigado por assistir o vídeo, valeu e até a próxima, galera.